A graça e a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único entre os céus e a terra, que pode mediar, que pode interceder por cada um de nós, pelo seu Espírito Santo, que em cada crente em Jesus habita, com toda a sua plenitude, com toda a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero trazer a vocês que uma igreja infiel, ela produz pastores pecadores. Uma igreja infiel, ela produz fiéis pecadores, carnais, mundanos. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta carta de Apocalipse, que é a carta à igreja de Tiatira, ela nos mostra muito bem isso. É a maior carta. Ela tem 12 versículos. Os outros têm entre 6 e 9, mas ela tem 12 versículos. A maior carta. A carta à igreja de Tiatira, que começa no versículo 18, nos dizendo assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Jesus se manifesta como Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Aqui é Jesus. Os olhos são como chama de fogo, e os seus pés como um latão reluzente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As últimas obras desta igreja eram maior do que as primeiras, quando ela começou. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique como dos sacrifícios da idolatria. Esta igreja, ela não ensinava. Esta igreja, ela não orientava, ela não ensinava o evangelho, ela não ensinava os ensinos de Jesus. Mesmo as suas obras sendo, as últimas sendo maior do que as primeiras. E olha, ela tinha obra, ela tinha amor, ela tinha serviço, ela tinha fé, ela tinha paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela não tinha ensino. Ela não tinha Cristo. Ela não tinha as obras de Jesus. O amor ao próximo, o amor a Deus, as bem-aventuranças. Aleluia, para que fornique como dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. A igreja, uma igreja, precisa se arrepender. Você pedir perdão. Igreja precisa pedir perdão. Igreja é povo, igreja é gente. Igreja não é prédio. A igreja de Jesus que o Novo Testamento prega, ela não é prédio, ela é reunião. Porque a palavra igreja nem no grego existe. A palavra no grego é eclesia, que significa assembleia, que significa congregação, que significa reunião, que significa ajuntamento, menos igreja. Esta palavra não existe no grego. Existe a palavra eclesia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja é uma palavra do romano antigo, que significava curral de gados pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Estou falando da igreja. Que é uma igreja evangélica. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas dos corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus, ele sonda cada um de nós. Jesus sabe o que está acontecendo. E Jesus vai retribuir cada um de nós segundo as nossas obras, mais ou boas.
Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Aqui no versículo 24, essas pessoas estão fora desta igreja. Estas pessoas, elas são desigrejadas. E olha o que Jesus diz para elas. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes? O que é que tem a fé? Fé em Jesus. Crença em Jesus. O amor de Jesus. A fé na graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tendes? Retende até que eu venha. Essas pessoas que estavam fora desta igreja infiel, com este pastor pecador, que o anjo aqui estava em pecado. O anjo aqui é pecador. As pessoas estavam fora, os desigrejados. Jesus fala bem deles. Diz para eles que não porá carga alguma. Diz para eles que o que eles têm, que é a fé em Jesus, que é a confiança em Jesus, é para eles reter até que ele volte. Então, a você que é desigrejado, a você que está fora desta igreja infiel, de pastores pecadores, Jesus te ama. Jesus é com você. Jesus é por você. Louvado seja o nome do Senhor. E esta confiança que um dia Ele te deu, esta fé que um dia Ele te entregou, não perca. Continue crendo em Jesus, confiando em Jesus. Que o seu Espírito que um dia Ele habitou na tua vida, continua na tua vida. E Ele que começou a boa obra vai terminar a obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então te alegra, meu irmão, você que está fora da igreja. Te alegra, meu irmão, você que é chamado de desigrejado, desviado. Te alegra, não abandona a fé em Jesus, porque a fé em Jesus é o poder de Deus em nós para nós vencermos o diabo, a carne e o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Jesus é o poder de nós, é o poder em nós para nós vencermos as corrupções do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abandonar uma igreja infiel é obedecer a Cristo. Largar a cobertura de pastores pecadores é obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não fique triste. Não deseje a idolatria, sacrifícios desta Jezabel, chamada Igreja Evangélica Brasileira. Ela é Jezabel, ela é esta mulher que se diz profetiza. Ela ensina e engana os servos de Jesus para que fornique. Fornicar é prostituição, fornicar é fazer coisas erradas, é se juntar com quem não é seu. E ela ainda faz comer dos sacrifícios da idolatria. Sacrifícios da idolatria. Louvado seja o nome. Quais são os sacrifícios da idolatria? Essas campanhas, esses cantores, esses falsos levitas. E Jesus já deu tempo para se arrepender da sua fornicação. Só que ela não se arrepende. A igreja evangélica precisa se arrepender. E o arrependimento é a reforma agora, só a escritura já, porque uma reforma é precisa, a escritura é urgente. Louvado seja o nome do Senhor. É retornar à reforma, aos ensinos da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente as escrituras sagradas, somente Cristo e a glória somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E o arrependimento é voltar aos ensinos da reforma protestante. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dando tempo para você se arrepender. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Vem a hora. E já chegou. A igreja evangélica, uma igreja infiel, precisa se arrepender dos seus pecados. Seus pastores precisam se arrepender dos seus pecados. Pastores pecadores, louvado seja o nome do Senhor. Mas a você, meu irmão, que não pertence a esta igreja, mas você, meu irmão, que está fora desta igreja, louvado seja o nome do Senhor. A fé que um dia Jesus te deu, guarda ela até o fim. O poder que um dia Jesus te deu na vida, que é o seu Espírito Santo, reconhece-o. Reconhece-o na tua vida. Ele, o Espírito Santo, ele nos guarda e nos protege do diabo, da carne e do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.